Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. E vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Por que Nós Dormimos, de Matthew Walker. Passamos um terço da nossa vida dormindo e ainda não sabemos por quê. Mas não é apenas sobre isso. Vamos saber a importância do sono e como que funciona tudo isso. Bom, primeiro, o recomendado em média é 8 horas de sono. E cerca de 2 terços da população mundial dorme a menos que isso. E essa falta de sono está ligada a doenças e ao sobrepeso. Entre as doenças temos algumas doenças como as doenças cardiovasculares, o câncer, duplicando as chances de câncer, Alzheimer, depressão, ansiedade e também tem perda de memória. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você fica muito tempo acordado, começa a te dar fome. E isso está ligado a uma substância que tem no nosso cérebro que faz com que a gente sinta mais fome e menos saciedade, tá? Porque nós dormimos. Não é só os seres humanos que dormem, mas também os animais. E, bom, enfim. Se você for parar para pensar, não é lá muito vantajoso dormir. Você fica inconsciente, correndo risco de vida. Vamos lá, foi um erro evolucionário? Não, o sono está ligado a várias funções do corpo, como equilíbrio de insulina e glicose, ajuda a microbiota do intestino e também o sistema cardiovascular, é, além de evitar diversas doenças. Afinal, ele restaura o cérebro e o corpo. É a medida mais eficaz evitar o envelhecimento e a morte. Agora um pouco sobre o autor do livro. Tem diversas formações e algumas delas são professor na Escola de Medicina de Harvard, também professor de Neurociência e Psicologia na Universidade da Califórnia, além de ser também um pesquisador, né, cientista. Bom, não vou ficar falando muito aqui sobre suas formações e seus feitos, mas esse cara entende do assunto. Vamos agora para o capítulo 2, falar um pouco sobre o ciclo circadiano, adenosina, melatonina e o jet lag. Duas coisas fazem com que a gente sinta sono e consiga dormir. No caso, uma é o ciclo circadiano e a outra é a adenosina. O ciclo circadiano é basicamente um relógio interno em que demarca a hora certa de a gente sentir sono e a hora certa de ficar acordado, ou em vigília, né? Eu vou falar agora sobre o experimento da dormideira. Esse não é o nome científico dela, a dormideira é uma planta que talvez você já tenha visto. É aquela folha em que de dia ela fica aberta e que de noite ela fecha. E aí foi feito um experimento em que foi deixada ela normalmente exposta à luz solar, e aí ela ficou com a folha aberta, e à noite em que ela se fechou, quando começou a noite. E assim, quando chegou o dia novamente, ela se abriu. Mas se deixasse ela totalmente no escuro, será que ela saberia a hora certa de fechar? Será que ela fecharia? E foi feito esse experimento. E sim, de dia ela se manteve aberta, mesmo no escuro, e de noite ela se fechava, abrindo somente quando amanhecia, demonstrando assim que ela tinha tipo um relógio biológico que hoje chamamos de ciclo circadiano, que a propósito o ser humano também tem, além dos animais também. Vamos lá, falar agora sobre o experimento da caverna, em que dá para entender melhor sobre esse ciclo circadiano no ser humano. Foi feito experimento em que dois pesquisadores foram em uma caverna bem escura, ficou lá por 32 dias. Foi feito esse estudo para ver qual que era a relação entre o Sol e a regulação do ciclo de sono e vigília. E foi descoberto que havia uma média de 15 horas de vigília, ou seja, 15 horas acordado, mesmo estando todo o tempo em um lugar escuro, e 9 horas de sono. Richardson, um dos pesquisadores, com cerca de 20 anos, apresentou um ciclo circadiano de 26 a 28 horas, o que significa um tempo dessas 26 horas acordada e outro tempo dormindo. Isso se repetia, mesmo estando no escuro, com cerca de 26 horas acordado e dormindo. E o outro cientista, com em torno de 40 anos,
apresentou um ciclo de mais ou menos 24 horas. Depois foi descoberto que a média do ser humano, assim, do ciclo circadiano, ele demora em torno de 24 horas e 15 minutos. Vamos lá, o ciclo circadiano, então, ele se regula através do Sol. Afinal, é um marcador de tempo bem confiável, né? Tá, mas vamos pegar, por exemplo, o exemplo da pessoa, a pessoa cega, por exemplo. Ela vai conseguir regular o ciclo circadiano através de outras coisas, como comida, que acontece frequentemente, sabe? Essas coisas que têm frequência. Temperatura, interações sociais. E é interessante que o ciclo circadiano ele não para com o tempo de vigília. Por exemplo, se você precisar ficar acordado, a sua temperatura é regulada com um ciclo circadiano, abaixando um pouquinho perto da hora de dormir, e ela vai abaixar mesmo se você estiver acordado. Vamos lá, agora um pouco sobre a genética do sono. Cada pessoa ela tem um tempo assim que ela começa a sentir sono e ela acaba funcionando melhor. Por exemplo, 30% das pessoas sentem mais sonos lá para o começo, né, da madrugada, tendem a acordar mais tarde, né, por isso também. E o seu funcionamento, com que a pessoa sente mais disposição para fazer as atividades, é mais para o final da tarde e o começo da noite. Agora, os outros 40% conseguem dormir mais cedo e também funcionam melhor na parte da manhã. E os outros restantes 30% é o meio termo entre eles, mas com a inclinação mais para a noite. E o Duque isso é bem prejudicado, né, em relação ao mercado de trabalho. Já que o mercado de trabalho, o normal é trabalhar na parte mais da manhã, aí o pessoal que dorme mais para a parte mais da noite acaba tendo dificuldade de acordar cedo. Então tá sempre mais devagar de manhã e tal. E quando elas começam a ficar mais produtivas na parte da tarde, indo mais para a noite, é o momento que elas já parou de trabalhar e aí não dá para demonstrar, né, esse esforço. Mas qual será que é a função disso, por exemplo, em relação à natureza? Você vai ver que faz bastante sentido. Se todo mundo dormisse no mesmo horário e acordasse no mesmo horário, teria um intervalo aí de 8 horas desprotegido, porque quando você está dormindo, você está desprotegido. Mas como tem algumas pessoas que vão dormir mais tarde e outros que acordam mais cedo, esse intervalo aí pode diminuir em torno de vez de 8 horas para 4 horas. Vamos falar um pouco agora sobre a melatonina, né, e a sua função. Provavelmente você já tem ouvido falar sobre ela. E a melatonina, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ela não dá sono. Ela é responsável por iniciar o ciclo de sono. Ela é regulada, né, através do sol e quando está anoitecendo é começado a liberar a melatonina e vai se acumulando, representando assim para o cérebro que ele precisa se preparar para dormir. E aí vai lá para as 4 horas da manhã, ela vai diminuindo e esse ciclo começa assim, lá para o final da tarde, novamente. Agora eu vou falar um pouco sobre o jet lag. Bom, e sua relação com a melatonina. O jet lag é quando, por exemplo, você vai viajar de avião e aí enfrenta fuso horários diferentes. Por exemplo, você sai daqui meio-dia e chega no outro país lá para as 2 horas da manhã, meia-noite. E aí esse horário que você chegou, você já devia estar dormindo. Mas no seu cérebro não foi liberado melatonina. E aí então o seu cérebro está como se precisasse ficar acordado. E aí você não consegue dormir. E aí quando você finalmente consegue dormir, você precisa acordar. E o tempo que você precisa estar acordado, assim como o pessoal que já vive naquele país, o seu cérebro começa a liberar melatonina e você se sente com sono. E essa recuperação vai acontecendo ao longo do tempo que você fica nesse fuso horário diferente. E mais ou menos a cada um dia você recupera mais ou menos 1 hora. Ou seja, você precisa de 8 dias para recuperar 8 horas de sono, caso seja essa a diferença do fuso horário. E aí talvez nesse caso a melatonina seja interessante. Ou, no caso eu falo da cápsula de melatonina. Vou te mostrar como. Por exemplo, você chega em um lugar com fuso horário diferente e você veio de um lugar que estava de dia e está num lugar de noite. E aí você toma a melatonina e começa assim o ciclo do sono. É claro que vai ser ainda assim difícil, só que vai ser muito, muito melhor.
Eu quero deixar claro que não estou recomendando o uso do comprimido de melatonina sem a prescrição médica e sem saber também a origem. E falar aqui por último da pressão do sono e a cafeína. E eu acho que eu dei uma exagerada nesse tópico, mas vamos lá, né? Não é tanta coisa assim não. Como vimos, tem o ciclo circadiano, né? Mas não é apenas ele, tem também a adenosina. A adenosina é uma substância que vai acumulando no cérebro durante todo o dia. Então, conforme vai chegando à tarde, conforme vai anoitecendo, vai aumentando cada vez mais. Só que tem um problema. Na nossa sociedade, nós bebemos muito café. E aí, esses receptores de adenosina e cafeína são parecidos. As células que deviam absorver a adenosina para sentir sono acaba absorvendo a cafeína. E a cafeína não dá sono, ao contrário. E a adenosina não é absorvida, então ela fica aqui em volta. Acaba atrapalhando o seu sono. Depois de 5 a 7 horas, metade do café que você tomou, no caso, metade da cafeína, vai ser absorvida. Por exemplo, se você tomou um café à tarde, provavelmente na hora que você for dormir, apenas metade dele foi absorvido. Temos também o café descafeinado. Só que nesse caso, o café descafeinado não é totalmente sem cafeína. Ele tem um pouco de cafeína. Vale lembrar também que não é só o café que tem cafeína. Algumas coisas como chocolate, bebidas energéticas, esses também têm cafeína. Eu acho interessante mostrar aqui uma pesquisa que foi feita usando aranhas. A NASA, lá em 1980, deu algumas substâncias para as aranhas. Aqui, como vocês podem ver, a teia normal da aranha. E aí, a cafeína. Olha como que ficou a teia da aranha. É lógico, não estou falando que essas outras substâncias são menos danosas que a cafeína. Vou falar um pouquinho agora mais sobre a adenosina. Tá? Ela, como eu já comentei antes, logo pela manhã ela está no menor nível. E aí, conforme vai avançando o dia e chegando à noite, ela vai aumentando cada vez mais. E o que acontece? Quando você dorme, essa adenosina é absorvida. E ela demora cerca de 8 horas para ser absorvida. Então, se você está dormindo um sono de 6, 7 horas, provavelmente está sobrando adenosina. E aí, na outra noite, você de novo dorme 6, 7 horas, vai acumulando. E vale lembrar que a adenosina e o ciclo circadiano, eles funcionam num ritmo diferente. Por exemplo, se você pegasse um dia e ficasse acordado a noite toda, nessa noite você ficaria com bastante sono por causa da adenosina. Quando amanhecesse, o ciclo circadiano ia começar de novo. Ele ia lembrar o seu cérebro que está na hora de acordar. Então, pela manhã você se sentiria mais disposto do que à noite, mesmo tendo bastante concentração de adenosina. Então, a parte do seu cérebro comandado pelo ciclo circadiano te mantém mais alerta. Mas conforme vai entardecendo, o ritmo do ciclo circadiano vai diminuindo, avisando o cérebro que já está na hora de começar a se preparar. Só que o que acontece aqui é que o nível de adenosina já está bem alto. E aí você sente bastante sono. Tá, mas como que você vai saber assim se você está dormindo o suficiente? Tem algumas perguntas que sim que dá para você se fazer. Você conseguiria dormir às 10 horas da manhã? Se você acordasse, você depois tentasse dormir, você conseguiria. Você conseguiria ficar sem cafeína, atento ao meio-dia? Porque, como já foi mostrado, a cafeína ela toma o lugar da adenosina. Então você não vai sentir a pressão do sono que causaria a adenosina. Você consegue despertar sem o despertador? E aqui, o último tópico aqui é que nem eu já tinha comentado antes. Vai se acumulando a adenosina. É como se fosse um empréstimo. No caso, você está tendo uma dívida com seu amigo cérebro. Eu também não estou dormindo muito bem, não. Capítulo 3. Quando você dorme, você perde a noção do tempo. Eu acho que já deve ter acontecido com você, de você dormir, por exemplo, uma viagem, e aí precisar olhar o relógio para ver quanto tempo passou, porque a gente perde a noção do tempo. Só que o mais interessante é que o cérebro, ele não perde essa noção do tempo. Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo,
que você precisa acordar talvez mais cedo para você ir em algum lugar importante. Você não pode esquecer, você tem que acordar naquele horário. Aí você coloca o despertador, tudo. E você acorda até um pouquinho antes do despertador, mesmo não sendo o horário normal de você acordar. E há até uma certa distorção do tempo quando estamos dormindo. Por exemplo, quando a gente não está sonhando, geralmente o tempo acaba passando mais rápido. Nem que você deita para dormir e acorda como se tivesse passado poucos minutos. Outra coisa que pode acontecer também é você sonhar. Por exemplo, você acordou e aí você voltou a dormir e teve um sonho. Mesmo que tenha passado uns 5 minutos, você tem a sensação que tenha passado, por exemplo, meia hora. Agora vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento do nosso sono. Ele se reveza em dois tipos de sono: sono REM e não REM. O sono REM tem esse nome por causa dos movimentos dos olhos. Não sei se você já percebeu, mas quando a pessoa está dormindo, às vezes pode chegar no momento do sono dela, que o olho dela fica mexendo de um lado para o outro. Mesmo com o olho fechado, dá para ver que o olho dela está mexendo de um lado para o outro. Nesse momento é o momento em que acontecem os sonhos, é um momento em que há também uma alta atividade cerebral, parecido como se estivesse acordado, ou seja, está dormindo, descansando, mas a mente está ativa. E temos também o sono não REM, ao contrário desse. É um estado de relaxamento e tem suas profundidades de sono. Eles se revezam a cada 90 minutos. Na primeira metade da noite, a maior parte do sono que você vai ter é o sono não REM. Isso porque é como se fosse aquele isoleiro. Então, mais pro começo da noite, você vai precisar mais de material. E esse material são suas memórias antigas, memórias novas. Então, é meio que a massa bruta ali. E na segunda metade da noite, predomina mais o sono REM. Eles continuam revezando, só que na segunda metade da noite é mais predominante o sono REM. Ele é responsável por um detalhamento melhor das memórias. Isso quer dizer que se você, por exemplo, não dorme às 8 horas, vamos dizer assim, você dorme 7, 6 horas na noite. E acontece um dia de você ir dormir mais tarde do que geralmente você dorme. Então, nesse caso, você perde mais sono não REM. Agora, se for o caso de você precisar acordar mais cedo do que o normal, aí você vai perder mais sono REM. O ideal é não perder nenhum dos dois, né? Foi feito um estudo para ver as ondas cerebrais com aqueles eletrodos, sabe? As ondas cerebrais é tipo a atividade do cérebro. Você tem uma parte do cérebro funcionando, vai ativar ali, vai mostrar no eletrodo a parte funcionando. Aí, como estando na vigília, essas ondas cerebrais não tem nenhuma sincronia e nenhum padrão. Então, são várias partes do cérebro sendo ativada, sabe? Partes diferentes do cérebro que durante o dia precisam ser ativadas. Porém, quando estamos dormindo na fase não REM, lembrando as fases iniciais do sono, ela apresenta uma sincronia e essas ondas cerebrais elas são mais lentas. E o sono não REM, com as ondas cerebrais lentas e com sincronia, ajudam a pegar suas memórias de curto prazo, que você aprendeu durante o dia, para fixar nas memórias de longo prazo. Aí, com o sono REM, a atividade cerebral, as ondas cerebrais, são parecidas com o da vigília, como se você tivesse acordado. E aí é aquela fase em que podemos ter os sonhos, né? Que as memórias, as experiências do dia são relembradas, as emoções também, você tem uma manifestação das suas emoções, então há uma alta atividade cerebral. Aí nesse caso, como você pode ter sonhos, como está com alta atividade cerebral, pode acontecer de você, por exemplo, estar fugindo de alguém no sonho, e aí você vai tentar correr na vida real, o que daria muito problema. Aí para isso o cérebro tem um mecanismo de deixar os seus músculos relaxados. Ou seja, o que está acontecendo na nossa mente não tem nenhuma conexão com os seus músculos. Vamos agora para o capítulo 4, e vai falar sobre o sono dos animais. Mas é bem interessante também. E é bom para entender como funciona o sono do humano. Do humano. O nosso sono. Para começar, todos os animais dormem. Desde os insetos
e leão, morcego, até os vermes. E o sono existe há milhares de anos. Então, conforme foi acontecendo a evolução, o sono foi se modificando também e foi se aprimorando. Diferença de sono em animais. Tempo de sono. Eu trouxe dois exemplos aqui, dois exemplos bem discrepantes. O elefante, ele dorme em média 4 horas. Já o morcego, ele dorme em média 19 horas. O morcego passando então mais tempo dormindo do que acordado. Só que o interessante é que isso varia demais. Por exemplo, o ser humano ele precisa dormir 8 horas. O leão ele dorme de 14, 15 horas. O elefante, 4 horas. A girafa é em torno de 4 horas também. Não tem muito uma lógica, sabe, a ser seguida em questão dos animais. Às vezes um animal tem uma categoria de espécie parecida com outro, mas mesmo assim tem bastante diferença de sono entre eles. E aí você vai pegar duas espécies bem diferentes e eles dormem a mesma quantidade. Isso provavelmente acontece porque várias coisas determinam a quantidade de sono. Por exemplo, se o animal ele precisa caçar, se o metabolismo do animal é mais rápido, teoricamente, já que é algo que não foi decifrado ainda. Sonhar ou não sonhar, eis a questão. A começar que todas as espécies dormem, né? E todas essas espécies têm o sono não REM. Aquele sonho lá, aquele sono que não tem sonho e que há um descanso do cérebro. Aí vamos para aves e mamíferos, que na questão da evolução, as aves e os mamíferos vieram depois. Então, teoricamente, eles aprimoraram melhor o sono, adquirindo um sono REM também. Tá, agora vamos para alguns casos em que isso não acontece com mamíferos. Tá? Tem os mamíferos aquáticos, que são uma exceção disso. Por exemplo, temos o golfinho e temos a baleia. Mas por que isso acontece? Tanto o golfinho quanto a baleia são mamíferos aquáticos que precisam subir na superfície para respirar. Aí quando acontece o sono REM, como já vimos, há uma paralisação dos músculos, né? Então esses animais que precisam de tempos em tempos subir para respirar, não seria lá uma boa ideia eles terem o sono REM. E, bom, como podemos provar isso aqui? Temos os pinípedes, que são essas espécies que nem lobo marinho, foca, que vivem dentro d'água e fora d'água também. Quando eles estão na terra, eles vão dormir na terra, eles têm o sono REM, né, com a paralisação dos músculos e tal. Mas quando eles voltam para o mar e eles dormem, eles têm apenas o sono não REM. Vou falar agora sobre uma capacidade que alguns animais têm de conseguir dormir com metade do cérebro. E esse sono se refere apenas ao sono não REM. Sono REM, no caso, mais complexo, e por algum motivo não consegue ser reproduzido com metade do cérebro. E o mais interessante é que esses animais eles têm um motivo específico para conseguir dormir com apenas metade de um cérebro. E como que isso funciona? Inicialmente eles dormem com uma metade do cérebro, a outra fica funcionando, e depois reveza. Essa outra metade está funcionando, vai e dorme, e a outra metade fica acordada. É medida assim através das atividades cerebrais. Temos nesse grupo alguns animais marinhos, como os golfinhos e as baleias. E por que isso ocorre? Enquanto eles dormem, eles precisam se manter acordado. Então daí que vem essa necessidade de uma parte do cérebro se manter acordado. Temos também algumas aves. E olha só que interessante. Quando algumas aves fazem a imigração, por exemplo, na ponta esquerda, fica com o olho esquerdo aberto e a parte metade do cérebro esquerdo funcionando. Assim ela consegue se proteger e proteger as aves do meio que dormem com os dois olhos fechados. E aí a ave do lado direito funciona do mesmo jeito, só que com o lado direito do cérebro e do olho. Agora os seres humanos, não, os seres humanos não conseguem dormir com metade do cérebro, só que acontece um fenômeno interessante. Por exemplo, uma pessoa vai dormir em algum lugar diferente, uma parte do cérebro se mantém mais ativa.
do que o comum, como se ela estivesse dormindo na própria casa. Então se mantém levemente alerta. Não é que nem as aves e os animais marinhos, mas há sim uma diferença, né, de maior atenção em uma parte do cérebro. Nesses momentos, conforme vai passando o tempo nesse lugar novo, o cérebro vai desativando um pouco dessa tensão e voltando ao estado normal. A fome faz com que a gente se prive mais do sono, não só a gente, mas como também outros animais, como um experimento que foi feito com a mosca, que ela demorou mais para dormir, porque estava com fome. A baleia orca, quando ela tem o seu filhote, ela se distancia, né, das outras baleias e ela vai num lugar para ficar sozinha, para ter o filhote dela. E tanto a baleia quanto o filhote bebê, eles têm uma privação maior do sono para voltar no local onde que eles viviam antes, para fazer essa migração. Então eles têm uma privação de sono. E o interessante é que o bebê ele precisa de mais tempo de sono, né? Que está no começo da vida, está em desenvolvimento do cérebro. E no caso a baleia orca e até o bebê filhote dela consegue manter essa privação do sono. As aves, quando fazem a imigração, elas conseguem fazer pequenos cochilos para conseguir descansar e sem perder a atenção no voo. E esses pequenos cochilos são pequenos mesmo, são alguns segundos de cochilo. Mas o mais interessante mesmo é desse passarinho aqui, ó, o pardal de coroa branca. Ele consegue se manter acordado durante todo o tempo de voo da sua imigração. E será que tem jeito de saber qual que é o sono mais importante? Se é o sono não REM ou o sono REM? Então foi realizado alguns experimentos com a privação de sono em seres humanos. Aí a pessoa, no caso, foi dormir e com isso os cientistas queriam identificar qual sono que o cérebro ia querer mais. Se ele ia tentar recuperar o sono não REM ou o sono REM. E inicialmente, nos primeiros dias que a pessoa, depois da privação de sono, teve o sono, inicialmente ela teve mais sono não REM. Mas conforme foi passando o tempo com essa privação de sono e com pequenas parcelas de sono, houve uma mudança. Aí o cérebro começou a ter mais sono REM. Ou seja, os dois são bem importantes e o cérebro dá um jeito de conseguir os dois, embora o sono não REM seja retomado primeiro. É interessante falar também do efeito rebote. Quando você não tem o sono necessário, na próxima noite que você for dormir, você vai acabar dormindo mais. E se você não dormir o tempo necessário e sempre está perdendo horas de sono, infelizmente, boa parte desse sono você não vai conseguir recuperar. O ser humano tem uma tendência natural de ter um sono bifásico. Dorme 2 vezes nesse período aí de 24 horas, sendo um sono no começo da noite, é um sono mais prolongado, um sono no meio da tarde, sendo um sono mais curto, um cochilo. Então essa é a tendência natural do ser humano. Até por isso que à tarde você se sente menos indisposto, sabe? Mais cansado, com vontade de dormir mesmo. É até interessante observar que em algumas sociedades que não foram afetadas pela modernidade, eles continuam preservando esse sono no período da tarde. Foi feita até uma pesquisa em Harvard para ver se havia algum benefício nesse sono da tarde. Entre os pesquisados, há uma redução de 37% de chances de problemas cardíacos. Agora vamos falar sobre algumas diferenças de evolução entre nós, seres humanos, e os primatas. Os primatas, eles dormem de 10 a 15 horas de sono, ou seja, eles dormem a mais que o ser humano, e desses 10 a 15 horas, apenas 9% desse sono é sono REM. Já em comparação ao ser humano, que é de 20 a 25% do sono, é o sono REM. Tá, e por que o sono REM é tão importante? O sono REM ele está ligado aos controles das emoções, também à criatividade. Com o controle das emoções, foi possível também a socialização. Em relação à criatividade, é que durante o sono, há no cérebro algumas simulações tentando resolver alguns problemas do dia a dia. Não sei se aconteceu com você de ir dormir numa noite, um problema assim para resolver,
e no outro dia magicamente ter aparecido a solução na sua mente. Então talvez a forma do sono mais eficiente no ser humano tenha sido responsável pela sua evolução. Afinal, se tem socialização e tem também aprendizado que vai acumulando de geração em geração, acaba que acontece uma evolução. Vamos agora para o capítulo 5 e vamos iniciar falando sobre o sono de bebês. Muitas vezes as mulheres grávidas sentem alguns chutes, alguns empurrões e provavelmente vem no momento que o bebê está dormindo. Provavelmente lá para o sono REM. Aí acontece que ele faz esses movimentos involuntários, só que o cérebro ainda não se desenvolveu o suficiente para impedir que ele realize esses movimentos. Aí lá para as últimas gestações de vida, vai havendo mais sono REM. Não é só de sono, apenas de sono REM são 12 horas. Isso acontece porque o sono REM ele tem bastante importância no desenvolvimento do cérebro dos bebês, principalmente no surgimento das redes neurais. Então é muito importante, principalmente que depois que o bebê nasce, né, que tem um controle maior, deixar o bebê dormir bastante, sabe? O tanto que ele sentir necessidade de dormir. Aí tem o autismo, ele está ligado à deficiência, né, do sono REM e da má distribuição das conexões neurais. Como já foi dito antes, né, que o sono REM ele é bem importante na formação do bebê, a distribuição das conexões neurais. Vale lembrar que não há uma conexão ao certo através de pesquisa entre o autismo e a deficiência do sono, ou a falta de quantidade, qualidade do sono em recém-nascidos. Mas se tem algo que atrapalha, é o álcool. É muito importante na gestação e nos primeiros meses de vida do bebê. O melhor a se fazer é não beber álcool, tanto com mulheres grávidas quanto o bebê já nasceu, já que parte do álcool vai pro bebê através da amamentação. Mas eu acho que não é muito comum as mulheres grávidas tomarem álcool, né? E o álcool, como atrapalha o sono REM, está ligado a diversas doenças neuropsiquiátricas. Um problema, assim, para os pais, assim, é que o bebê ainda não está acostumado com o ciclo circadiano. Como já foi dito antes, ele é regulado pelo sol. Então demora um tempo até esse bebê acostumar e se adaptar com o ciclo circadiano que é iniciado com o sol. Então acontece nessa etapa da vida os sonos polifásicos. São diversas etapas de sono, então o bebê dorme, depois ele acorda, fica um tempo acordado, depois ele volta a dormir de novo. Até ele começa a regular o sono e dormir no horário certo. O sono em cada idade. Conforme vai passando o tempo, o sono e a distribuição de sono não REM e REM vai mudando. Com 6 meses de idade, o bebê ele dorme 14 horas, sendo dessas 14 horas 50% não REM e 50% REM. A partir de 5 anos, a criança dorme em torno de 11 horas, só que a distribuição de sono fica em 70% de sono não REM e 30% de sono REM. Já no final da adolescência, ela vai se aproximando perto do tempo de sono, que vai até o final da vida, que é de 8 horas de sono, sendo 80% do sono não REM e 20% do sono REM. Na adolescência, o sono não REM é responsável pela transição, pela transformação do cérebro do adolescente para o cérebro de um adulto. Esse desenvolvimento do cérebro acontece da parte de trás do cérebro e vai até a parte da frente. É um processo demorado, né? Qual que é a consequência disso? O lóbulo frontal ele é responsável pelo pensamento racional e decisão crítica. Então, por isso muitas vezes o adolescente ele pode ter algumas decisões por impulso e algumas decisões que não são lá muito boas. E recentemente vem até sendo feitos estudos sobre a esquizofrenia e a relação dela com o sono. Como que a esquizofrenia é algo que surge ali no final da adolescência, lá pros 20, 30 anos, está sendo feito algumas pesquisas para ver se há alguma relação entre a falta de sono, a má qualidade de sono e o surgimento da esquizofrenia. E conforme vai passando o tempo, o nosso sono e as nossas necessidades durante o sono vai mudando. Que nem quando a gente é criança, começa a dar sono lá para as 9 horas.
porque é como é regulado o ciclo circadiano. Quando se torna adulto, às 8, 11 horas. Agora, quando é adolescente, né, muitos adolescentes gostam de ficar acordado até tarde, mas isso acontece porque o sono circadiano funciona mais tarde, então a pessoa começa a sentir sono mais tarde. O adolescente acaba precisando de mais sono para o desenvolvimento do cérebro, que é um problema, porque se gosta de dormir tarde, não consegue dormir cedo, e aí precisa acordar cedo para ir para a escola, por exemplo, aí acaba sendo uma situação bem difícil. Aí, se antes os adolescentes ficou bravos comigo por causa que eu falei que o raciocínio lógico demora mais para ser desenvolvido, agora pode ficar feliz, pode falar aí para sua mãe, para seu pai que o seu ciclo circadiano é para mais para noite e aí você sente sono mais tarde. Só não sei se ele vai gostar muito de você dizer isso, então não é uma boa ideia não. O idoso ele sente menos sono, só que embora ele durma menos, ele precisa da mesma quantidade de sono do que qualquer pessoa. E o sono do idoso é mais problemático, porque o seu sono não é tão profundo igual a das outras pessoas. Ele tem de 80 a 90% menos sono profundo do que quando comparado a adolescentes. Fragmentação. Essa fragmentação do sono é que o idoso ele não consegue dormir a noite inteira, sabe? Isso é bem prejudicial. Por causa da bexiga enfraquecida, então o idoso acorda de madrugada para ir no banheiro. E a outra causa da falta de sono é a perda da pressão do sono. O adulto mais velho, ali em torno dos 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, eles começam a cair no sono com maior facilidade. Provavelmente, talvez você conheça alguém que vai assistir algum filme e não consegue assistir o filme. Mas qual que é o problema disso aí? Quando a pessoa dorme, lembra da adenosina que vai se acumulando para causar sono? Quando a pessoa dorme, ela meio que perde essa pressão do sono. E depois ela fica acordada. E dá a impressão que a pessoa está com insônia, mas na verdade ela perdeu uma boa quantidade da adenosina, que dá vontade de dormir. Além disso, também, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela tem uma queda na quantidade da melatonina. A pessoa naturalmente ela já vai sentindo menos sono, que é menos melatonina, e aí o cérebro não se prepara tão bem para dormir. Quando a pessoa é idosa, ela tem aquela questão também de sentir sono mais cedo, então ela dorme mais cedo e depois acaba acordando e perdendo sono. Tá, mas será que tem como melhorar isso? Tem algumas coisas aqui que dá para fazer. Primeiro, como o idoso tem tendência a acordar mais cedo, é bom evitar um pouquinho da claridade da manhã, para tentar atrasar o ciclo circadiano. E também se expor à luz solar do final da tarde. Nesses casos, talvez seja interessante, quando a pessoa é idosa, tomar comprimidos de melatonina, já que a produção de melatonina é menor. E, infelizmente, quando a pessoa vai ficando mais velha, vai acontecer uma atrofia do cérebro. E como a pessoa vai perdendo o sono profundo, o sono não é mais tão profundo como antes, a restauração do cérebro fica prejudicada. Consequentemente, com a quantidade ruim de sono e um sono não tão profundo, acaba surgindo problemas de saúde como derrames, diabetes, perda de memória e também até Alzheimer. A ciência está tentando avançar, né, para tentar impedir essa atrofia do cérebro, mas é uma questão da idade mesmo, infelizmente. Agora vamos aqui direto para o capítulo 6, falar um pouquinho sobre o aprendizado. Quando a gente está acordado, no momento de vigília, a gente vai aprendendo as coisas, vamos precisar lembrar de algumas coisas durante o dia, por exemplo, onde que a gente deixou o carro, alguma coisa que aprendeu na escola, e aí isso vai sendo guardado na memória de curto prazo. No caso, seria um lugar no cérebro chamado hipocampo. E aí, quando a gente vai dormir, essa memória, que antes estava no hipocampo, através de ondas eletromagnéticas, elas vão para o córtex. É como se fosse uma transferência ali do hipocampo e até o córtex. Qual que é a diferença do córtex? No córtex são armazenadas memórias de longo prazo. E isso acontece quando estamos no sono não REM. Então eu coloquei aqui duas imagens aqui como exemplo. É como se você tivesse acordado e aí todas as suas memórias seriam guardadas como, por exemplo, uma carteira. Você ganha dinheiro, você guarda na carteira. No final do dia, quando você vai dormir, você guarda esse dinheiro no cofre, onde que vai ficar guardado.
Entendeu? É mais ou menos essa analogia. Quando você pega a memória do hipocampo e passa para o córtex, você libera espaço. Aqui não é memória de curto prazo, no hipocampo. Então, se você não está dormindo direito, além de não guardar a memória no longo prazo, acontece que você ainda fica com um tanto de memória aqui no hipocampo e impede com que você aprenda mais. Foi feito algumas pesquisas, né, de memorização e um grupo de pessoas dormiu enquanto outro grupo de pessoas se manteve acordado. E observou-se que depois que a pessoa dormiu, de 20% a 40% das memórias foram melhor fixadas do que quando comparado à vigília. Quem faz a transferência? Essa transferência é feita durante o sono não REM. E como eu já tinha falado antes, o sono não REM é mais predominante no começo da noite. Isso também acontece com os animais, em relação ao sono não REM e guardar as memórias. E o interessante também é que com o sono é possível você recuperar algumas memórias que você não se lembraria durante o dia. Então você vai dormir, depois acorda e você lembra de algo que não estava lembrando no outro dia. Agora vem duas coisas bem interessantes. Imagine se você pudesse escolher o que você quer lembrar e o que você quer esquecer depois de dormir. Tem um processo chamado reativação direcionada da memória. Foi descoberto durante um experimento durante o sono não REM, e esse experimento foi da seguinte forma. Tinha 100 figuras que foi apresentado para um grupo de pessoas, e essas figuras eram apresentadas para essas pessoas junto com o som. Por exemplo, o som do sino, aparecia o sino e o som do sino. Depois aparecia o gatinho e o som do gatinho. E aí, nesse experimento, os participantes foram dormir, e durante o sono, 50 dessas figuras foram tocado o som delas. Por exemplo, foi tocado o som do sino, foi tocado o som, por exemplo, da imagem do cachorro, um latido. Todas essas imagens associadas com som. 50 dessas imagens. E as outras 50 não foram tocadas durante o sono dos participantes. E o resultado foi que os sons que foram apresentados enquanto a pessoa dormia, especificamente no sono não REM, acabou com que fosse lembrada mais no outro dia. Olha só que interessante. O sono, ele aí separando o que vai lembrar ou não. Se dá para escolher o que você quer lembrar, teoricamente também dá para escolher o que você quer esquecer. Então foi feito um outro experimento, também durante o sono não REM, porque é durante o sono não REM que faz aquela passagem lá do hipotálamo por córtex. Tá? E nesse experimento, eles pegou dois grupos e foram apresentando algumas imagens. E nessas imagens, algumas delas tinham R para lembrar e o F de esquecer. A tradução em inglês eu não lembro, né? Então quando aparecia com R, a pessoa pensar assim, tem que lembrar dessa imagem. E aí aparecia com F, a pessoa, não, tem que esquecer, eu não preciso dessa imagem. Nesse estudo foi separado dos dois grupos de pessoas. A metade deles dormiu durante 90 minutos depois que passou essas imagens, e a outra metade ficou acordada. As pessoas que ficaram dormindo conseguiu fixar melhor as que era para lembrar, não lembrando tão bem das que era para esquecer, ou seja, funcionou. As que não dormiu não teve essa separação do que tinha que lembrar ou não. É bem interessante, talvez até dá para aplicar no dia a dia. Temos um outro tipo de memória também, que daí não está ligado a informações, mas sim a movimentos, que são as memórias de habilidade motora. Também bem conhecido como memória muscular. Por exemplo, que nem quando a pessoa aprende a andar de bicicleta. No começo ela demora para aprender, até você aprender e não esquecer mais. E muito se fala do aprendizado por causa das repetições. E realmente as repetições são importantes, tá? Uma prática. Só que tem um elemento aí que não é considerado, que é o sono. Que nem Matt Walker, o criador desse livro, foi feita uma pesquisa junto com um colega dele. Os participantes desse experimento tinham que digitar num teclado nessa sequência: 4132, 4132, com a mão esquerda. O pessoal apresentava bastante dificuldade no começo e ficou ali uns 20 minutos treinando isso. Passou-se um tempo de 12 horas, né, sem os participantes treinar, dando uma pausa aí nesse tempo.
Uma parte deles passou acordado, essas 12 horas, outra parte dormiu 8 horas. Os que passaram esse tempo acordado não tiveram uma melhora significativa quando repetiu o teste. Já os que dormiam 8 horas apresentaram uma melhora de 35% mais precisão e 20% mais rapidez. O certo é digitar 41324. 41324. Aí acontecia muitas vezes da pessoa fazer o seguinte. Por exemplo, 413 24413. Então tinha essa pausa no meio, sem repetir a sequência certinho. E depois de a pessoa dormir, ela melhorou esse ritmo. Olha só que interessante. E depois eles pegaram esse mesmo pessoal que ficou 12 horas acordado, e esse pessoal foi dormir, e depois de dormir, eles refizeram o teste e tiveram uma melhora parecida com um grupo que dormiu 8 horas. Para que isso? Para ver se é questão do tempo, né? Quanto mais tempo passar, tal, vai fixando na memória, ou se é por causa que realmente eles dormiram. E a resposta foi com que depois que eles dormiram, foi fixado melhor no cérebro essa atividade. E vale para qualquer outra atividade. Por exemplo, aprender algum instrumento ou praticar algum esporte. O responsável por essa melhora é novamente o sono não REM. Só que olha só que interessante. Essa melhora da atividade motora foi melhor fixada nas 2 últimas horas de sono. As 2 últimas horas de sono, o que mais predomina é o sono REM. Só que, como eu já dito antes, esses ciclos ficam se revezando. E olha só que interessante, você pode falar assim: eu durmo umas 7 horas, 7 horas e meia. Então tá bom, né? Quase 8 horas. Só que não é assim que funciona. Por exemplo, essa habilidade a mais foi desenvolvida nas 2 últimas horas de sono. Aqui, ó, Usain Bolt. E algumas corridas em que ele bateu o recorde e que também conseguiu ouro, ele tinha tirado uma soneca antes da corrida. E a soneca durante o dia tem realmente alguns benefícios, sendo eles a melhora motora, mais energia e menor fadiga muscular. Então, se você for atleta, é bem importante que você durma pelo menos as 8 horas, pois existem diversos benefícios para a saúde e para a competição em si, mais vigor, vamos dizer assim. Também tem outros benefícios pós-treino também. Vítimas de derrame. O derrame acaba afetando o movimento, né, de várias partes do corpo. Então o sono tem um papel importante tanto para a recuperação motora, né, já que são feitas fisioterapias para voltar ao movimento, tanto também para novas conexões neurais. Então é bem importante também para quem teve derrame. Vamos aqui para o capítulo 7, privação de sono, e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Quando você não dorme às 8 horas de sono, acontecem os microssonos. Esses microssonos é como se fossem pequenos cochilos. Foi feito até um experimento de privação de sono, e esses foram os resultados. Se a pessoa dormia 8 horas de sono, deixa eu explicar como que era o experimento antes. Tinha uma tela em que aparecia uma luz, e toda vez que aparecesse essa luz, o participante tinha que apertar no botão. Assim conseguia ver o reflexo dele e a tensão dele. Então foram feitos testes com todos os grupos, e depois das 8 horas de sono, o desempenho deles foram estáveis, ou seja, não mudou muita coisa. Agora um outro grupo teve a privação de sono durante 3 noites. Durante 3 noites eles não dormiram. Na primeira noite, né, nas primeiras 24 horas que eles passaram acordado, e foram refazer o teste. E teve um aumento de 4 vezes mais respostas omitidas. Ou seja, apareceu lá a luz e não foi apertado no botão. E conforme foi passando os dias, para a segunda e terceira noite, saiu aumentando cada vez mais essa falta de percepção e os microssonos. Aí tinha um outro grupo que estava dormindo apenas 4 horas por noite, e após 6 noites eles apresentaram o mesmo desempenho de quem passou um dia inteiro acordado. Depois de 11 dias, o desempenho foi igual a quem passou 48 horas, ou seja, 2 noites, acordado. O outro grupo que dormiram 6 horas de sono
precisaram de 10 dias para ficar com desempenho igual a quem ficou 24 horas sem dormir. Imagina como que a pessoa fica 24 horas sem dormir, ou 7 horas, que também foi o mesmo resultado. Com o passar do tempo, os resultados só pioravam com a privação de sono. Ou seja, foi parado o experimento, né? Mas não teve uma estabilização. Conforme mais tempo eles ficavam privados de sono, pior era o desempenho. E o mais assustador é que a maioria dos participantes não notaram que estavam piorando tanto o desempenho no teste. Isso pode acontecer no dia a dia, por exemplo, você dorme 6, 7 horas de sono e achar que está tudo bem, achar que está tudo normal. E o desempenho dessas pessoas que dormiram menos e apresentaram um desempenho ruim, embora eles começassem a dormir 8 horas de novo, o desempenho deles não melhorava. Isso pode representar uma demora significativa para você recuperar a quantidade de sono necessária, ou até mesmo a não recuperação da quantidade de sono necessária. Dormir menos de 5 horas aumenta em 3 vezes mais o risco de acidentes de trânsito, e esses riscos são exponenciais. E sobre o álcool, né, você não pode beber e dirigir, mas se a pessoa tiver com sono e beber álcool também, de vez de somar esse risco, o que acontece é que eles se multiplicam. Vamos dizer assim, se você tem o risco 3 vezes maior de acidente por causa da privação de sono, e o álcool, vou chutar um valor aí, 2 vezes mais, isso não quer dizer que você vai ter 5 vezes mais chance de acontecer acidente, mas sim mais de 5 vezes, porque potencializa os riscos. Então aqui só para reforçar, se tem aquele slogan, né? Se beber não dirige, então se sentir sono, não dirige. Mas existe uma exceção, né? Que é de um gene raro, que consegue dormir menos de 8 horas e ainda não atrapalhar suas capacidades mentais e físicas. Só que, como tá aqui, né? É um gene raro. Então provavelmente não deve ser o seu caso. O que pode acontecer é que você tá tanto tempo dormindo menos de 8 horas que não percebe os malefícios que causa, né? É considerado como mais um dia normal, como se fosse uma condição normal. Descontrole emocional. Quando não dormimos a quantidade certa, ficamos desequilibrados emocionalmente. Então sentimos mais raiva, sentimos mais tristeza, ficamos mais impulsivo, ou seja, tá lá com vontade de comer doce, não consegue se controlar, você quer fazer alguma coisa e não consegue se controlar. E você muda rapidamente de emoção, além de ficarem mais exaltados, o que favorece doenças psiquiátricas. Voltando novamente aqui para a relação entre aprendizado e a privação de sono. Tá? Foi feito um outro estudo, tinha 2 grupos, um foi privado de sono e o outro dormiu normalmente. E aí no dia seguinte eles tiveram aprendizado de uma matéria. Aí depois de eles ter aprendido essa matéria, ter ensinado essa matéria, eles tiveram 2 noites de sono normal, e o pessoal que foi privado de sono teve 40% menos fixação da matéria. Isso porque, lembra lá do hipocampo? Como o hipocampo estava cheio das memórias e aprendizados do dia, meio que não tinha muito espaço para entrar mais informação. Né? Se a carteira estivesse cheia aqui, não dá para colocar mais dinheiro. Só que, na realidade, não é um problema bom, né, em relação ao hipocampo. Mas mais noites de sono, corretamente, é igual a maior fixação do aprendizado. Outro experimento mostrou que o aprendizado do dia só pode ser fixado no mesmo dia. Por exemplo, você aprendeu algo naquele dia, e aí você não dormiu bem nesse mesmo dia. Aí mesmo que você, nas outras noites, dormir a quantidade certa de 8 horas, ou até mais tempo, não vai se recuperar esse aprendizado. E em relação também aqui ao aprendizado, quanto mais noites de sono a pessoa tem, mais fica fixado a memória no seu cérebro. Então deu para ver que o sono ele é importante para guardar o que você aprendeu e também para aprender informações novas. Até que os estudantes passam a noite acordado, né, como se fosse algo bom,
Agora vamos ver a ligação entre a privação de sono e o Alzheimer. Tá, vamos explicar um pouquinho o que acontece com o Alzheimer. No Alzheimer, há um acúmulo da proteína beta-amiloide nas placas do cérebro. Ou seja, tem uma proteína lá no cérebro e ela vai se acumulando. Esse acúmulo dessas beta-amiloides acaba matando as células cerebrais. Esse acúmulo dessa proteína acontece no lóbulo frontal e ele acaba atrapalhando o sono não REM, impedindo assim a fixação da memória. Lembra que o sono não REM acontece a fixação da memória? Então essa proteína acaba atrapalhando essa fixação. Tem o sistema linfático, que é formado por glios. O glios é tipo uma cola, tipo, ele pega, ele fixa nele algumas toxinas que é liberado pelos neurônios durante o dia. Isso é coisa normal, né? O neurônio acaba eliminando. E aí esse glio, através do sistema linfático, esse glio ele gruda nas toxinas e ele também é capaz de eliminar a amiloide, responsável lá pela perda da fixação de memórias no cérebro. Só que esse sistema linfático ele funciona melhor durante o sono não REM. Só que daí cria um ciclo. Quando por muito tempo você tem a privação do sono, eu falo muito de 8 horas, mas pode variar, né, conforme a idade da pessoa. Né, com menos sono acontece menos limpeza de toxinas, mais acúmulo da amiloide. E com o acúmulo da amiloide acaba atrapalhando o sono não REM. E não tendo muito sono não REM, faz com que não seja feita uma boa limpeza e acabe acumulando ainda mais amiloide. E com o acúmulo de mais amiloide, atrapalha mais ainda o sono não REM. Lembrando que os idosos eles já têm uma dificuldade maior de ter o sono não REM e de ter um sono contínuo, né? Então, o sono adequado pode atrasar o aparecimento da doença de Alzheimer de 5 a 10 anos. Não é a solução definitiva, né, o sono, mas com certeza é algo que ajuda. Terminamos assim o capítulo 7. E nos capítulos anteriores falamos alguns malefícios da privação de sono. Nesse capítulo 8 vamos continuar no mesmo ritmo, falando de alguns outros malefícios da privação de sono. Vou falar primeiro sobre o sistema cardiovascular. Cardio, coração, vascular, né, vem de vasos sanguíneos. Tá? Então foi feito um outro experimento. Nesse livro tem bastante experimentos e estudos, não apenas do autor, como também alguns outros estudos de outros cientistas e médicos. Nesse estudo, foi descoberto que as pessoas que dormiam em torno de 6 horas por noite tinham a chance de 400 a 500 vezes maior de ter paradas cardíacas, ou seja, de 4 a 5 vezes mais chance. No que se deve isso? Bom, vale lembrar primeiramente que somente depois dos 45 anos é bom tomar mais cuidado ainda, por causa que o sistema de reparação do corpo já não é o mesmo do que de um jovem. Quando não dormimos a quantidade suficiente, o sistema simpático é aquele sistema responsável para te manter atento, sabe? Então, quando o sistema simpático estiver ativado, há um aumento da pressão arterial e aquele sentimento de atenção, de cuidado. Além disso, a privação de sono também enfraquece os vasos sanguíneos, já que dificulta a sua restauração. Vale lembrar que também há um aumento no risco de derrames, já que é ligado ao sistema vascular, do cérebro no caso. Tá, vamos falar agora sobre o horário de verão, né? Em muitos lugares acontece o horário de verão. Interessante que o horário de verão ele se torna quase que um experimento bem grande com muitas pessoas. Tá, e vamos lá. Tem dois exemplos aqui no horário de verão. Tem quando começa e termina o horário de verão. Então, quando há um adiantamento do relógio em que as pessoas acabam dormindo menos, no dia seguinte, há um aumento nos ataques cardíacos e também há um aumento na quantidade de acidentes de trânsito. Agora, quando temos mais tempo de sono, que é atrasado o relógio, aí temos a situação contrária.
menos acidentes de trânsito e menos casos de ataques cardíacos em hospitais. E a falta de quantidade de sono está ligada também a diabetes e também ao sobrepeso. A privação de sono está ligada ao diabetes do tipo 2, já que a privação de sono atrapalha a absorção de açúcar. E o açúcar que era para ser absorvido continua no sangue. O estudo foi feito com adultos saudáveis, em que foram submetidos a 4 horas de sono por 6 noites e teve uma absorção 40% menor de açúcar. Teve um aumento de açúcar na corrente sanguínea apenas por não dormir a quantidade suficiente. E se fosse feita uma análise do sangue dessas pessoas, eles de pessoas saudáveis iriam para o estado de pré-diabéticos, se fosse analisada a quantidade de açúcar no sangue deles. E agora vamos falar aqui sobre sobrepeso. Por que acontece sobrepeso? Temos no nosso cérebro a leptina, que é ela que sinaliza quando já estamos cheios, quando já estamos saciados. Temos a grelina, que sinaliza quando a gente está com fome, que precisa se alimentar. Então foi feito um experimento com adolescentes, foi feito 2 grupos, e deram a mesma quantidade de comida para cada um deles. Só que um grupo poderia dormir 8 horas e meia por 5 noites, o outro grupo podia dormir de 4 a 5 horas por 5 noites. O primeiro grupo se manteve saciado, já o segundo grupo teve um aumento da grelina, que dá a fome, e uma diminuição da leptina. Ou seja, mesmo já estando satisfeito com a quantidade de alimento, pela quantidade de sono não ter sido suficiente, houve um aumento na sinalização do cérebro de que se estivesse com fome, embora não tivesse. Mas algumas pessoas podem falar assim, mas as pessoas que ficaram acordadas por mais tempo, teve um gasto maior de caloria. E não foi o caso, foi um pequeno aumento do que em comparação ao tanto que a pessoa poderia comer. Já que foi feito outro estudo também, em que nesse outro estudo permitia a pessoa comer. E a pessoa acabou comendo mais do que precisava. Continuando falando aqui sobre privação de sono, ela causa um aumento de endocannabinoides. Sim, cannabis é uma substância parecida com a cannabis e ela também causa fome. Houve um aumento de 30% a 40% da preferência de comer doces e carboidratos. Ou seja, além da pessoa comer mais, ela tem um descontrole em relação ao que ela vai comer. Então ela vai comer mais carboidratos, ela vai comer mais doces. Teve um pequeno aumento também na quantidade de gordura que eles comeram. Está até ligado com aquele descontrole emocional, sabe? Que eu tinha falado em outro capítulo. Outra coisa ruim também é que prejudica a microbiota do intestino, já que com a falta de sono há um aumento de bactérias ruins no estômago. Foi feito também um outro experimento com pessoas obesas em processo de emagrecimento, ou seja, elas estavam fazendo exercício, estavam comendo de forma regrada para emagrecer. Só que um grupo desses obesos dormiram 5 horas e meia e o outro 8 horas e meia. Os que dormiram menos teve a perda de peso, só que 70% da perda de peso deles era de massa magra, como por exemplo o músculo. O músculo é massa magra. E geralmente não queremos perder músculo, né? Agora quem dormiu 8 horas e meia teve uma perda de 50% de gordura, que é o que todos querem perder no caso. Vou falar agora sobre o sistema reprodutivo e o sistema imune, que são prejudicados pela privação do sono. Bom, essa parte aqui do sistema reprodutivo, eu acho que provavelmente tem nenhuma criança assistindo, mas se tiver, aconselho a pular essa parte. Em relação aos homens, tem uma baixa na testosterona devido à falta de sono. Aí quando o homem tem pouca testosterona, ele se sente mais cansado, menos concentrado e com menor libido. A libido é o que faz a gente sentir atração pela outra pessoa. E também, quando tem pouca testosterona, tem uma menor densidade óssea e muscular. Uma quantidade menor de esperma também, o que diminui a fertilidade. No caso da mulher também diminui a fertilidade. E no caso da mulher grávida, nos primeiros 3 meses,
é bom ter uma boa concentração de sono, porque quanto mais privação de sono tem, mais são as chances de acabar perdendo o bebê. E no caso do homem e da mulher, ambos são beneficiados pelo sono em relação à beleza. Tá, voltando aqui agora para o sistema imune. Tá, foi feito um experimento com o vírus da gripe. Foi espirrado no nariz dos dois grupos o vírus da gripe. Bom, eles aceitaram, né? Então, continuando aqui com os resultados. Os que dormiram 5 horas tiveram uma chance de 50% de infecção. Agora, os que dormiram mais de 7 horas tiveram uma chance bem menor de infecção, que é de 18%. Fizeram outro experimento também com a vacina da gripe, e algumas pessoas puderam dormir de 7 a 9 horas por noite, e o outro grupo dormiu em torno de 4 horas por 6 noites. Depois desse tempo, todos eles tomaram a vacina da gripe, e esse primeiro grupo, que dormiu mais, produziu uma boa quantidade de anticorpos. Já o segundo grupo, que dormiu apenas 4 horas, tiveram 50% menos anticorpos do que o primeiro grupo. E esse grupo que teve a privação de sono, mesmo nas próximas semanas tendo uma boa quantidade de sono, não foi possível recuperar a quantidade de anticorpos para chegar a ficar que nem o primeiro grupo. Vale lembrar também que o sono ajuda na recuperação de doenças, né? Da gripe e de algumas doenças mais sérias. Ele ajuda a combater infecções, vírus e diversos tipos de câncer. E se a pessoa dorme em torno de 6 horas por noite durante bastante tempo, ela tem um aumento de 40% de chance de desenvolver câncer do que comparado a quem dorme 7 horas por noite, por exemplo. Um desses motivos de aumentar a chance de câncer é a ativação do sistema simpático, que ele deixa você em alerta, aumenta a pressão arterial e também a inflamação do corpo. E também quando a pessoa já está com câncer, a privação do sono acaba acelerando o seu avanço. A privação do sono também causa malefício no DNA e no cromossomo. Ou seja, a privação de sono, com o passar de bastante tempo, pode até modificar a sua genética. Tá? Esse aqui é um cromossomos. E o cromossomos ele carrega o DNA, que é um material genético. E esse material genético é basicamente o que faz com que você seja o que é hoje. Em questão física, de aparência. Aí tem os telômeros. Os telômeros são essas duas coisinhas que ficam aqui na ponta do DNA. E ele protege o DNA, né, que fica dentro do cromossomo. E esse telômero é como se fosse um relógio biológico. Ele vai se degradando com o tempo. E as pessoas que não dormem a quantidade suficiente e com uma boa qualidade, elas acabam aparentando ser mais velhas do que realmente são. E a parte 2 também vou tentar deixar na descrição ou já está aparecendo aí para você na tela final. Ficou um resumo bem grande, mas a minha ideia era fazer um resumo bem completo mesmo. Se você gostou desse vídeo, e olha só o trabalhão que deu, deixe aquele like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse.